Ela sempre dizia que o silêncio era a única coisa que ninguém podia roubar dela. Mas, naquela noite, quando a luz piscou 3 vezes e o vento soprou pelas frestas da janela, o silêncio também atraiu. Dentro do armário antigo, havia uma caixa, fechada com fita adesiva amarelada. Guardava mais do que lembranças. Guardava uma vida inteira que ela fingia não lembrar. Marina encostou a testa na madeira fria do armário e respirou fundo. Durante anos, jurou que nunca mais abriria aquilo. Mas bastou o som de uma notificação no celular para o passado acordar. Um número desconhecido enviara uma única mensagem. Você ainda tem a caixa? O coração dela disparou. Ninguém sabia daquela caixa. Nem o ex-marido, nem a filha, nem os vizinhos curiosos que viviam comentando sobre o apartamento da mulher solitária. A caixa estava escondida desde o dia em que tudo desmoronou, e desde então, ela aprendeu a sorrir sem mostrar os dentes, a amar sem prometer nada e a dormir com as janelas trancadas. Ela se levantou, pegou a caixa com cuidado e a colocou sobre a mesa. A fita rangeu ao ser tocada, como se reclamasse por ter sido esquecida tanto tempo. O relógio marcava 23h47. Do lado de fora, um carro passou devagar. Marina olhou pela janela. Nada. Só o reflexo dela mesma, cansada, com o rosto marcado pelos anos e pelos segredos. Se você abrir, nada mais será o mesmo, ela murmurou, lembrando da voz dele. A única voz que nunca conseguiu apagar da cabeça. O celular vibrou de novo. Desta vez, a mensagem dizia: alguém mais sabe. Faça o certo antes que seja tarde. A caixa parecia pulsar sobre a mesa, como se tivesse coração. Marina encostou o dedo sobre a tampa, hesitante. Um arrepio percorreu a espinha. A respiração ficou curta. Por um instante, ela quase acreditou ouvir um som vindo de dentro. Um som fraco, um choro, ou um sussurro. Ela recuou um passo, olhou ao redor. A casa estava muda, mas o silêncio, aquele que sempre fora o seu escudo, agora parecia zombar dela. E, no fundo, ela sabia. Não era o medo da caixa que a paralisava. Era o medo de se lembrar do que havia colocado lá dentro. Antes que pudesse decidir, a luz acabou. Um estalo seco ecoou do outro lado da porta. E o que aconteceu em seguida, ninguém jamais conseguiu explicar. Quando Marina chegou àquela cidade do interior, há alguns anos, tinha o olhar de quem aprendeu a sobreviver sem testemunhas. Ela escolheu um apartamento antigo, prédio de 3 andares, corredores estreitos, portaria vazia depois do fim da tarde. O tipo de lugar que não promete nada além de silêncio. E foi justamente por isso que ela ficou. Silêncio parece cura quando a gente confunde paz com ausência de barulho. A caixa apareceu antes do apartamento. Veio num dia de chuva, dentro do porta-malas de um carro emprestado, embrulhada em plástico grosso, fita amarelada cruzando por cima. Marina a colocou no último cômodo, aquele quarto que ela chamava de despensa, e jurou que nunca iria abrir. Parecia um juramento fácil na época. Juramentos são sempre fáceis quando a gente ainda não descobriu o preço. No passado, Marina trabalhava num escritório de cobranças. Não era um lugar bonito, mas era onde o dinheiro chegava no fim do mês. Ali ela aprendeu que existem dívidas que vencem no papel e dívidas que vencem na alma. Um dia, um homem entrou pelo corredor com um sorriso que não combinava com o crachá. Ele disse que representava um cliente importante, alguém de cima, e que precisava de uma pessoa discreta, organizada, fria o suficiente para cuidar de um arquivo sensível. Não era um serviço terço, era uma prova, uma oportunidade. Marina, recém-separada, com a filha ainda pequena e um mundo pela frente que não parava de cobrar boletos, aceitou. O arquivo virou caixa, e a caixa virou segredo, e o segredo virou casa. Você já manteve algo escondido por tempo demais, a ponto de esquecer onde termina o objeto e começa o medo? Se sim, você vai entender Marina.
Se não, pergunte a si mesmo: abriria ou não abriria? As primeiras semanas com a caixa foram feitas de rotina disciplinada. Marina saía cedo, pegava 2 ônibus, fazia seu turno, voltava com pão e leite, passava a roupa no sábado, limpava o chão no domingo. Uma vida tão normal que até parecia mentira. O problema é que o normal não apaga o que foi enterrado, só joga mais terra por cima. E às vezes, terra demais faz brotar raiz. Certo dia, um envelope sem remetente apareceu por baixo da porta. Era um folheto de um brechó comunitário com uma anotação em caneta. Doações às quartas, sem perguntas. Marina segurou o papel por longos minutos. Doar coisas é fácil. Doar passado, não. Ela rasgou o folheto e jogou no lixo. À noite, ouviu passos no corredor. 3 passos. Pausa. 3 passos. Pausa. Aquele compasso voltaria muitas vezes, sempre igual, sempre no mesmo horário, um pouco antes de completarem 23 horas. Mesmo quando ela tentava não ouvir, a casa ouvia por ela. Havia no prédio uma vizinha do primeiro andar chamada Dona Cida, que falava baixo e enxergava longe. Um dia, Dona Cida trouxe um bolo de fubá e disse: "Minha filha, segredo bom é aquele que vira história. Segredo ruim é o que vira caixa." Marina riu, agradeceu, mudou de assunto. Quem tem uma caixa proibida em casa aprende truques de fuga. Piadas rápidas, olhares que se desviam, perguntas que nunca chegam ao ponto. Marina guardava, dentro dela, a lembrança do dia em que a caixa nasceu. Foi numa sala fria, o ar-condicionado sempre forte demais, pastas empilhadas, carimbos, um relógio de parede que marcava sem piedade as horas mortas. O homem do sorriso fácil a levou até uma porta estreita e disse: "Aqui dentro tem coisa que precisa ficar fora de circulação por um tempo. Você vai segurar para mim. Vai ser rápido. Eu prometo." Promessas que começam com "vai ser rápido" quase sempre terminam em "foi tempo demais." Ela assinou algo que não devia, recebeu uma gratificação que não pediu e saiu com a sensação de que estava devendo ao destino. Às vezes, a gente aceita a moeda errada e só descobre quando tenta pagar alguma coisa importante. Sinais pequenos começaram a se acumular. Uma criança desenhou um quadrado marrom no corredor com giz e disse à mãe: "É uma caixa que fala baixinho." O zelador comentou, num dia de pintura, que ouviu um barulho de fita sendo puxada de madrugada. A caixa em si nunca se moveu, mas Marina sentia que a casa respirava diferente quando ela passava pelo quarto. O ar parecia mais denso, como se o ambiente soubesse o que estava guardado ali e estivesse pedindo: "Decide logo." Você decidiria? Abrir agora e encarar? Ou esperar mais um pouco e correr o risco de alguém abrir por você? Comenta aí. Você apertaria a tampa ou a consciência? Numa tarde de verão, enquanto arrumava o armário da cozinha, Marina encontrou um antigo celular pré-pago, daqueles que guardam números que a gente tenta esquecer. Entre os contatos, havia um registrado apenas como supervisor. O dedo tremeu. Ela não ligou, mas o simples fato de lembrar que o número existia trouxe de volta o gosto metálico da sala fria. Foi nessa noite que a primeira mensagem anônima chegou. "Você ainda tem a caixa?" Marina respondeu com uma mentira educada. Número errado. Do outro lado, silêncio. Mas o silêncio, às vezes, responde depois. No trabalho, o mundo seguiu. Chegaram mudanças, um sistema novo, uma planilha inteligente que prometia resolver tudo e só complicou. Teve colega que saiu, colega que entrou, teve quem escolheu café sem açúcar e quem preferiu adoçante. Marina tentava ser a pessoa invisível que faz tudo certo. Invisibilidade é uma fantasia que cobra caro, porque te convence de que ninguém vai te ver caindo. Algumas noites, a filha de Marina dormia no sofá depois de maratonar séries antigas. Outras, a menina saía para estudar com as amigas no cursinho comunitário. A cada porta que se fechava,
Marina ouvia as 3 batidas pausadas no corredor, sempre naquele mesmo horário proibido de existir para quem quer esquecer. Quando o relógio no celular passava das 23 horas, ela prendia a respiração. O prédio, inteiro, parecia esperar com ela. Foi então que outro folheto apareceu, dessa vez colado no elevador. Feira de Antiguidades. Traga sua história. Leve outra. A frase grudou na cabeça de Marina como uma música de rádio. Traga sua história. Leve outra. Será que dava para trocar? Ela pensou em levar a caixa, vender como objeto de família, inventar um passado menos pesado. Mas a ideia morreu do mesmo jeito que nasceu. Rápido demais. Certas coisas não podem virar mercadoria sem virar culpa. O homem do sorriso fácil reapareceu num sonho. Ele dizia: confiança é ter onde esconder. E ria. Marina acordou suada, a camiseta grudada nas costas, o quarto mais escuro do que o normal. Levantou, foi até a cozinha, bebeu água sem olhar para nada. No retorno, cruzou o corredor de cabeça baixa. E parou. A porta do quarto da despensa estava entreaberta. Ela jurava ter deixado fechada. O coração bateu alto. Vento, disse em voz alta, como quem tenta convencer um juiz. Empurrou a porta, acendeu a luz, encarou a caixa. A fita refletiu um brilho opaco. Fique. Saia. Fique. Saia. Voltou para a cama, mas o sono não voltou com ela. No dia seguinte, Marina recebeu um e-mail antigo que milagrosamente não foi para o spam. O assunto era curto. Procedimento de descarte. O corpo do e-mail trazia instruções técnicas, linguagem burocrática, palavras que fingem neutralidade. Inventário, inativação, compliance, responsável final. No fim, uma linha seca. Em caso de impossibilidade, manter lacrado. Manter lacrado. Às vezes o mundo manda cartas que parecem escritas para outra pessoa, mas chegam no endereço exato. Marina decidiu que precisava de um plano. Planejar é uma forma de respirar quando a gente tem medo de afogar. Abriu um caderno e escreveu: plano para deixar de ser refém. Item 1. Conferir conteúdo. Item 2. Registrar tudo, caso precise provar. Item 3. Descartar certo. Item 4. Contar a verdade para quem importa. O caderno tremeu na mesa. Ela fechou. Planos escritos não seguram portas abertas. Naquela semana, a cidade inteira pareceu conspirar. O noticiário local falou de um caso antigo reaberto por conta de documentos não encontrados. A repórter sorriu demais para a câmera ao dizer "não encontrados", como se as aspas fossem invisíveis. A vizinha do segundo, que nunca cumprimentava ninguém, perguntou de supetão: "Você tá bem? Esses dias você tá remota." Palavras simples viram armadilhas quando acertam o alvo sem querer. Marina começou a ver a caixa com outros olhos, não apenas como depósito de perigo, mas como um espelho que refletia a pessoa que ela tinha se tornado, para poder não olhar. Lembrou da filha pequena, ainda com as pernas curtas, perguntando: "Mãe, o que tem naquela caixa?" E de como respondeu rápido demais: "Coisa de adulto." Crianças são peritas em traduzir mentiras curtas. Coisa de adulto significa: não confio que você aguenta a verdade. Agora, anos depois, a menina adolescente olhava para a mãe com mais cuidado do que curiosidade. É uma espécie de amor triste, esse, em que o filho protege o adulto de ser adulto. Você contaria? Você chamaria alguém para abrir junto? Ou você guardaria mais um pouco e pagaria o preço depois? Fala para mim. Quem você chamaria para estar na sala quando a tampa levantar? Um bilhete apareceu na caixa de correio. Precisamos conversar. É sobre o que você pensa que esconde. Sem assinatura. Marina amassou o papel, mas não conseguiu jogar fora. Colocou debaixo de um ímã na geladeira. Ao lado, a lista de compras: arroz, feijão, café, sabão em pó. A vida insiste em ser normal onde a culpa quer fazer filme.
Naquela noite de tempestade, o prédio ficou sem energia. Os corredores viraram túneis. O relógio do forno apagou. A vizinhança se fez ouvir. Portas batendo, risadas nervosas, passos apressados. Em meio a isso, 3 batidas pausadas no corredor, só que mais próximas, como se tivessem atravessado as paredes e parado do lado de dentro. Marina encostou a mão na maçaneta do quarto. O vento empurrou um pouco a janela da sala. O som de fita sendo puxada ecoou. Não alto, mas nítido. A pele dela arrepiou inteira. Ela sussurrou, sem perceber. Não agora. O barulho parou. E foi justamente quando a energia voltou, quando a lâmpada piscou e o prédio respirou aliviado, que o celular vibrou com a segunda mensagem. Alguém mais sabe. Faça o certo antes que seja tarde. A palavra tarde ficou repetindo no peito de Marina como martelo. Tarde para quem? Tarde por quê? Tarde como? A partir desse dia, cada objeto da casa se tornou presságio. O relógio da sala atrasou 1 minuto sem motivo. A torneira da pia pingou 7 vezes e parou. Uma fotografia antiga caiu da estante sozinha. E, certa manhã, quando ela abriu a porta para pegar o jornal, encontrou uma fita adesiva solta, metade grudada no capacho, metade no ar. A fita tinha o mesmo tom amarelado da que envolvia a caixa. Ela recolheu, enrolou no dedo, sentiu a cola velha colar na pele e entendeu. Os segredos que a gente amarra continuam tentando aprender a desamarrar a gente. Talvez por isso Dona Cida, do primeiro andar, tenha tocado a campainha pela primeira vez desde que Marina se mudou. Levava uma garrafa térmica. Chá de capim-cidreira acalma o medo que fala alto, disse, entrando com a intimidade das pessoas que não precisam de convite. Olhou em volta, mediu a casa com os olhos de quem lê. Minha filha, às vezes o certo não é o que acaba com o problema, é o que acaba com a mentira. Marina não respondeu. Serviu o chá, agradeceu, ficou olhando o vapor. Lá fora, o céu ensaiava chuva de novo. O cheiro de terra molhada entrou pela janela como lembrança de infância. E, pela primeira vez, Marina pensou seriamente em abrir a caixa não para destruir sua própria vida, mas para recuperar o pouco que ainda estava inteiro. Se você estivesse aqui, você diria para abrir ou para esperar mais um dia. Fala sincero, você teria coragem de encarar o que colocou dentro de você para não pensar mais? Naquela mesma noite, pouco antes de completarem 23 horas, Marina passou a mão sobre a tampa, sentiu a textura da fita, e percebeu um detalhe novo. Uma borda ligeiramente levantada, como se alguém, ou algo, tivesse tentado começar. O detalhe era minúsculo, mas, para quem vive de detalhes, aquilo era uma sirene. Ela recuou um passo. E então o telefone tocou. Não o celular, o fixo, aquele que quase ninguém usa. Chamou 3 vezes e parou. Chamou mais 2 e parou. Chamou uma última vez. Marina atendeu sem falar nada. Do outro lado, silêncio. Mas era um silêncio que respirava. E antes que a linha caísse, uma voz sussurrou baixo. Quando abrir, não esteja sozinha. O recado não dizia como, nem com quem, nem quando. Só dizia, não esteja sozinha. Foi assim que o passado parou de ser lembrança e virou prazo. E é aqui que a história dela realmente começa a te pedir escolha. Porque às vezes, a diferença entre culpa e coragem é só a presença de uma testemunha. Você estaria na sala? Ela acordou antes do sol, como se o corpo tivesse ouvido um chamado que a mente ainda não entendia. O prédio estava quieto daquele jeito de madrugada que parece segredo. Poucos carros, um cachorro distante, um elevador que nunca chega. Na cozinha, a chaleira começou a sussurrar antes mesmo que a chama pegasse de verdade. Marina encostou as mãos na bancada fria e pensou. Hoje. Não sabia o que aquele hoje queria dela, mas sabia que ele não aceitaria a promessa adiada. A caixa esperava no quarto da despensa, o lugar mais sem janelas da casa. Ali, o ar tinha um sabor de poeira guardada,
como se palavras engavetadas pudessem ganhar peso. O pensamento correu rápido. Se eu abrir agora, minha vida muda antes que a cidade acorde. Se eu esperar, alguém vai abrir por mim. Entre uma covardia e outra, ela escolheu a coragem cansada, a que anda devagar, mas anda. Antes de tocar na tampa, Marina pegou o caderno do plano. Releu. Conferir conteúdo. Registrar tudo. Descartar certo. Contar a verdade para quem importa. A letra tremia menos do que na noite em que escreveu. Talvez porque, no fundo, uma decisão quando amadurece vira chão. Ela respirou fundo e sussurrou. Eu não estou sozinha. Falou baixo, mas falou. Às vezes, a voz que salva é a que você empresta para si mesmo. O celular vibrou sobre a mesa como se tivesse ouvido. Sem número na tela, só a mensagem. Hoje não erra. Marina ergueu os olhos, sentindo que o apartamento inteiro tinha ouvidos. O relógio da sala marcou um tempo sem números, apenas com o pequeno som do ponteiro no silêncio. Ela abriu a porta do quarto, acendeu a luz amarela e aproximou-se. A fita adesiva amarelada parecia um cinto, como se o passado tivesse tentado manter a caixa sentada, comportada, até o último segundo. Ela passou o dedo pela borda que estava um pouco levantada e ouviu, nítido, o estalo do adesivo largando da madeira. Foi aí que o interfone tocou. Um toque curto, impaciente, seguido de outro. Marina congelou. Quem liga tão cedo? A campainha do corredor tocou também. 2 vezes, como se quem estivesse lá não aceitasse ficar do lado de fora. Quando olhou pelo olho mágico, viu apenas um corredor vazio. Lâmpadas frias. O carpete gasto no mesmo lugar de sempre, mas havia no ar um cheiro de chuva que não era de ontem. Abriu a porta 1 palmo. Nada. Fechou. Voltou para a caixa e encontrou a tampa 1 dedo deslocada. Chega, disse para si, e dessa vez a voz veio firme. Eu vou ver. A lâmina do estilete cortou o adesivo com um suspiro. O plástico rangeu. A tampa cedeu 1 centímetro, depois mais 1, como quem reconsidera um segredo. Marina ergueu, esperando encontrar papéis, pastas, qualquer coisa que tivesse carimbo. Encontrou uma pasta grossa. Sim, mas por cima dela havia algo que não fez sentido de primeira. Um vestido infantil, pequeno, de algodão claro, dobrado com cuidado demais. No peito, bordadas à mão, 2 letras, M e L. Ela encostou os dedos no tecido e sentiu um cheiro que a puxou para uma lembrança que não queria. Não, disse, e a negação soou como um sussurro da casa. Debaixo do vestido, fotos. Não eram muitas, mas bastavam. Uma sala fria, um berço improvisado, uma janela cega. No canto de uma das fotos, um detalhe. A sombra do homem do sorriso fácil refletida no vidro. Na outra, um bilhete amassado, sem registro, sem visita, sem barulho. Marina fechou os olhos e, por um segundo que pareceu uma vida, quis ser outra pessoa, em outra cidade, numa manhã que não existiu. Abriu de novo, pegou a pasta. Dentro, contratos, recibos, um relatório com termos que fingiam não ter sangue. Recolhimento temporário, guarda independente, entrega por conveniência. Na última página, uma assinatura que doeu ver, a dela. Quando a gente assina com medo, a mão aprende a escrever culpa. Marina passou o dedo por cima do próprio nome, como quem tenta apagar um erro com carinho, e o coração começou a bater em lugares que ela não nomeava havia anos. Foi então que ouviu passos no corredor. 3 passos. Pausa, 3 passos, pausa. O compasso que perseguia suas noites. A campainha tocou. Apenas uma vez. Ela foi até a porta, com um instinto que misturava necessidade e pânico, e olhou pelo olho mágico. Dessa vez havia alguém, Dona Cida, com um casaco sobre o pijama e um olhar de quem veio por causa. Abre, minha filha, disse a vizinha, ainda do lado de fora. Eu trouxe coragem quente numa garrafa. Marina hesitou um segundo.
olhou para o quarto como quem pede licença e abriu. Dona Cida entrou trazendo um termo cheio e uma sacola de pano. Eu sonhei com você, falou, como se fosse a notícia do tempo. Sonhei com uma caixa e com 2 letras bordadas. Quando acordei, entendi que sonho que tem letra não é sonho, é recado. As 2 foram até o quarto. Dona Cida não fez perguntas. Olhou o vestido com a delicadeza com que se encosta em memória de criança. Segurou a barra, leu as letras M e L e assentiu com o queixo, como se tivesse encontrado a peça que faltava. Você sabe o que isso significa, Iné? Perguntou sem acusar. Marina ainda não tinha um nome inteiro, só um medo inteiro. Eu sei que eu fugi, respondeu, e que o que eu fugi continuou me esperando aqui. O celular vibrou na sala. Outra mensagem. Hoje tem gente do prédio que não vai trabalhar. Fala logo. Aquilo não era mais um aviso, era contagem. Dona Cida respirou fundo, abriu a sacola e tirou de dentro um gravador pequeno, desses antigos que funcionam com pilha. É do meu falecido, disse. Quando a coisa aperta, é bom registrar. Verdade gravada não perde para a voz alta. Vamos deixar rodando. Se der tudo errado, fica o relato. Se der certo, vira documento. Tudo em favor do claro. Marina apertou o botão vermelho e falou. Sem roteiros. Nome, data, a existência da caixa, o conteúdo, o vestido, as fotos, os papéis, a assinatura. Quando disse eu assinei, a voz falhou. Dona Cida tocou no ombro dela como quem faz bênção. Não é a assinatura que decide quem você é. É o que você faz depois da assinatura. Vamos. Vamos. Mas para onde? Marina perguntou, de olhos brilhando de um choro que ainda não tinha caído. Para o claro, disse Dona Cida. Primeiro passo, a gerência do prédio. Segundo, a polícia. Terceiro, quem você ama. Nessa ordem. Porque, se é para cair, a queda precisa ser diante de testemunhas. Foi quando a porta bateu. Não foi vento, foi batida de gente. Uma voz de homem veio com ela, sem gritar, e por isso mesmo mais fria. Marina, eu sei que você está aí. Abre. Você ainda sabe muito pouco sobre o que tem nessa caixa. O sangue de Marina gelou. O homem do sorriso fácil estava do lado de fora, com um sorriso que ninguém via, mas que as palavras denunciavam. Dona Cida pegou o telefone fixo e discou um número que parecia já estar ensaiado nos dedos. Seu Ademar? É a Cida do primeiro. Sobe aqui, por favor. Traga as câmeras da portaria e chame mais 2 vizinhos para testemunhar. Agora. A voz do corredor voltou, macia como quem negocia com o medo. Você não quer se expor. Eu vim para facilitar. Eu levo essa caixa. Você fica com o resto. É melhor para você, melhor para sua filha, melhor para quem gosta de você. Era assim que ele falava no passado, com a calma de quem vem de gelo no inverno. Marina sentiu que o corpo queria concordar, não por covardia, mas por cansaço. Cansaço também é tentação. Eu não negocio com sombra, disse Dona Cida, alto o suficiente para o corredor ouvir. Aqui a gente só fala no claro. Se o senhor quiser conversar, espera as testemunhas. E pode chamar também quem manda no senhor. Porque hoje quem manda no medo somos nós. Do outro lado, silêncio. Um silêncio que parecia pensar. Bateram na porta de novo, 3 vezes, e parou. Marina respirou e respirou de novo. E percebeu que, pela primeira vez, estava respirando como alguém que não está mais sozinha. O síndico chegou com 2 vizinhos e o porteiro. Vieram com uma pasta de ocorrências, um celular gravando em modo avião, e aquela solenidade silenciosa que as pessoas têm quando entendem que um prédio também é família. Vamos proceder, disse o síndico, sem rodeios. O que temos aqui é um item que precisa de cadeia de custódia. Marina, você autoriza abrir totalmente na presença de testemunhas? Eu autorizo, disse ela,
e a voz saiu firme como uma assinatura nova. A tampa ergueu de vez. As fotos foram colocadas sobre a mesa, em fila. O vestido, ao lado, a pasta aberta, cada termo lido, cada carimbo, cada data, os recibos, o contrato. O síndico pediu que Marina lesse em voz alta a linha da assinatura. Ela leu. A própria voz doeu, mas não fugiu. O porteiro enumerou em voz alta as páginas. A câmera do celular percorreu cada item. Dona Cida, como quem reza, repetia. Claro, claro, claro. Quando a leitura terminou, alguém bateu na porta com a delicadeza de quem pede licença na própria casa. Era Lívia, a filha. Tinha nos olhos aquela coragem que a gente aprende quando precisa crescer 1 ano em uma tarde. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou. E a pergunta era menos acusação do que pedido de inclusão. Marina olhou para ela e entendeu que o plano precisava de uma linha a mais. Contar a verdade para quem importa não podia ser depois. Tinha que ser agora. Entra, filha, disse abrindo a passagem entre as pessoas. Hoje eu vou parar de te proteger como quem esconde. Eu vou te proteger como quem ilumina. E começou a contar. Não uma justificativa, uma história. Falou do trabalho, do homem do sorriso fácil, da sala fria, da assinatura, da culpa, do vestido com 2 letras, dos passos no corredor. Enquanto falava, percebeu que a culpa ia mudando de lugar. Saía das costas e virava um fio de luz que conectava as pessoas naquela sala. Foi quando o homem do corredor riu, um riso curto que não precisava de plateia. Discurso bonito, disse ele. Mas vocês não sabem de metade. A caixa é só uma. Existem outras. E a pessoa que realmente interessa não atende por homem do sorriso fácil. Atende por doutor. E o doutor não gosta de barulho. Vocês querem mesmo fazer barulho? Eu quero fazer claro, respondeu Dona Cida, sem hesitar. E claro faz barulho quando precisa. O síndico levantou o celular, mostrou que a gravação estava ativa, apontou para a porta. Senhor, identifique-se ou se retire. Estamos registrando. A polícia já foi chamada. A palavra polícia caiu no corredor como metal. Passos recuaram. O elevador, finalmente, chegou. O barulho de portas se abrindo e fechando soou como alívio e ameaça ao mesmo tempo. O homem não falou mais. Lívia segurou a mão da mãe. Mãe, o que significa M e L? Perguntou, olhando o vestido. Marina engoliu em seco. O quarto ficou pequeno. Significa 2 nomes que não puderam existir juntos, respondeu. Significa que um dia eu escolhi errado e que a vida cobrou com juros. E agora? Ela perguntou. Antes que Marina respondesse, o interfone tocou de novo. O porteiro atendeu e o rosto dele mudou. Como mudam os rostos quando a notícia chega com peso. A polícia está subindo com um mandado de busca e tem um oficial de justiça com eles. A palavra mandado fez a sala se alinhar. Os vizinhos se entreolharam. Dona Cida ajeitou o lenço no pescoço. Marina sentiu o chão firme sob os pés. Um firme que não tinha a ver com certeza, mas com postura. Então vamos fazer direito, disse o síndico. Daqui em diante, nada sai sem protocolo. Ele posicionou a mesa, organizou os itens, numerou com papéis adesivos, pediu que todos se identificassem para a câmera. Marina falou o nome completo e CPF sem tremer. Lívia deu o primeiro nome, por ser menor de idade. Dona Cida disse o nome todo e a idade como quem celebra. O gravador vermelho continuou comendo silêncios. A campainha tocou e, desta vez, quando abriram, não havia corredor vazio nem sombra vendendo paz. Eram 2 pessoas fardadas e um homem de terno com uma pasta. Entraram com respeito, olharam a mesa, ouviram o resumo, checaram os documentos. O homem do terno perguntou: A senhora confirma que recebeu e manteve essa caixa por orientação de terceiros? Marina confirmou. E confirma que foi constrangida a manter em sigilo? Ela respirou e disse:
Confirmação é uma palavra fraca para isso, mas sim. E a senhora tem algo a acrescentar? Perguntou ele. Marina olhou para a filha, para a dona Cida, para os vizinhos, para o síndico, para o porteiro. O coração dela batia num ritmo novo, mais lento e mais inteiro. Tenho, disse. Quero acrescentar que a partir de hoje, eu não guardo mais nada que exija porta fechada e luz apagada. Se alguém quiser me oferecer segredo, vai ouvir um não que dá para ler. O oficial de justiça assentiu com um quase sorriso. Então vamos iniciar a apreensão, disse. Enquanto catalogavam tudo, Marina sentiu uma coisa que não lembrava o nome. Alívio com dignidade. Não o alívio da fuga, o alívio da devolução. Não era o fim do problema, era o fim da mentira. E, quando a mentira acaba, a verdade não precisa subir o tom. Na hora de assinar o termo, a caneta escorregou um pouco. Dona Cida segurou o papel. Assina devagar, aconselhou. A pressa atrasou muita gente. Quando as autoridades saíram levando a caixa, agora caixa de prova, não de culpa, a sala ficou vazia de um jeito bom. O vestido com as letras ML ficou. As fotos ficaram. Algumas coisas precisam ficar para que outras possam ir. O síndico fechou o caderno de ocorrências e disse: Hoje a gente aprendeu um procedimento que o prédio inteiro pode usar para viver melhor. E riu. Manual do Claro. Lívia abraçou a mãe. E aquele abraço tinha um peso que só os abraços que chegam depois de uma confissão têm. Mãe, o que eu faço com esse vestido? Ela perguntou. Marina respirou e respondeu como se estivesse falando consigo mesma. A gente transforma em lembrança que ensina, não em lembrança que manda. Guarda, mas no alto que com luz. Se um dia doer, a gente olha junto. E se um dia curar, a gente doa para outra história. Foi então que o celular vibrou outra vez. Mensagem nova, número novo. Parabéns, você abriu a menor de todas. Agora vamos ver se você tem coragem para as outras. Marina mostrou a tela para Dona Cida. A vizinha apertou os olhos, como quem mira longe. Isso é a prova de que o buraco é mais fundo, disse. Mas também é a prova de que você já começou a cavar pelo lugar certo. Não tem mais volta, ainda bem. Do lado de fora, o céu finalmente desabou. A chuva batia na janela com vontade de música. O prédio, inteiro, parecia respirar diferente. Marina foi até o quarto, olhou o espaço vazio onde a caixa ficava e se deu conta de que o vazio também é um móvel. Ocupa lugar, muda os caminhos, reorganiza a casa. Ao voltar para a sala, encontrou um bilhete embaixo da porta, escrito à mão sem assinatura. Quando faltar luz, chama testemunha. Se ninguém vier, acende mesmo assim. Ela sorriu sem dentes, como quem assina um pacto com o próprio futuro. E foi neste instante, exatamente neste, que o telefone tocou. E a voz que veio do outro lado não era uma voz qualquer. Era a voz que ela guardou anos dentro do peito, sem coragem de nomear. Disse apenas 2 palavras. Precisamos conversar. E do jeito que o público brasileiro mais ama, a vida dela virou aquela esquina em que ninguém volta do mesmo jeito. 2 dias depois, o prédio parecia normal demais. E isso era o mais estranho. A portaria voltou aos assuntos simples. Encomendas atrasadas, o vaso da entrada que precisava de água, o gato do segundo andar que insistia em dormir no tapete da recepção. O zelador ajeitava um parafuso como se nunca tivesse ouvido a palavra apreensão. O silêncio caminhava pelos corredores com os sapatos macios, mas Marina sabia. Silêncio que volta rápido demais é silêncio que esconde respiração curta. Ela colocou o café no fogo e esperou o cheiro invadir a cozinha. Havia na mesa um espaço retangular perfeito, um retângulo de ausência, exatamente onde a caixa ficava quando ela precisava vigiar o passado. Agora, o espaço era um quadro invisível. O relógio da sala marcava o tempo com paciência de juiz. 2 mensagens novas no celular.
A diretora da escola confirmando a presença de Lívia no reforço. E Dona Cida mandando 3 palavras que pareciam proteção. Estou por perto. Marina decidiu ocupar o vazio. Entrou no quarto da despensa com vassoura, pano e um caderno. Queria transformar o lugar da culpa em lugar de rotina. Tinha poeira no rodapé, um parafuso solto na prateleira e um grãozinho de fita amarela preso no canto. Ela pegou a fita com cuidado. No pedaço, uma letra escrita à caneta. D. D de quê? D de doutor? D de depois? D de devolução? Guardou o fragmento num envelope pardo e escreveu por fora. Prova de que nada termina inteiro. Naquela noite, pouco depois de completar 23 horas, o telefone fixo tocou. O número não aparecia. Marina atendeu com a coragem treinada que a gente aprende quando não tem outro jeito. A voz do outro lado veio com uma calma que parecia azeite em vidro. Precisamos conversar. Ela reconheceu. Não era a voz do homem do sorriso fácil. Era a voz que mandava no sorriso. O doutor. Que conversa? Perguntou, mantendo a respiração disciplinada. Uma que termina esse capítulo, disse ele. Você quer isso tanto quanto eu. Só que eu sei o caminho. O caminho que te absolve e me entrega. O caminho que nos livra do trabalho de continuar brigando. O clique final foi educado como uma porta de consultório. Marina ficou alguns segundos com o fone encostado no rosto, como se encostar prolongasse a chance de mudar a fala já dita. Depois desligou e caminhou até a janela. Na rua, um carro preto, o mesmo modelo, a mesma cor que fazia sombra virar hábito. Ela fechou a cortina devagar, como quem fecha uma lembrança para não assustar as outras. Na manhã seguinte, arrumou a mesa do café com cuidado de quem convoca aliados. Colocou 2 xícaras, pão na chapa, manteiga, um bilhete para Lívia. Volto antes do almoço, mas não disse para onde ia. Escreveu outra mensagem para Dona Cida. Se eu demorar, você sabe o que fazer. E saiu com o envelope da fita na bolsa, como quem carrega uma pequena dinamite. O endereço que o doutor enviou ficava no centro, num prédio antigo que dividia fachada com escritórios de advocacia e consultórios de dentista. O elevador rangia como alguém com segredos nos joelhos. No 9º andar, o corredor tinha cheiro de papel molhado e ar-condicionado teimoso. A sala dele estava aberta. Uma mesa limpa, 2 cadeiras, uma janela que exibia a cidade como um tabuleiro. Pontual, Marina, disse o doutor, sem levantar. Isso facilita as coisas. Coação também, respondeu ela, e escolheu ficar em pé. Ele empurrou um contrato na direção dela. Termo de encerramento e confidencialidade. Você assina, eu arquivo, todo mundo segue. É mais simples do que transformar sua vida num noticiário de bairro. O simples sempre foi teu disfarce, disse Marina. Foi simples quando você mandou a caixa. Foi simples quando pediu meu silêncio. Foi simples quando carimbou uma culpa em papel bonito. Eu não assino mais o simples. Ele a mediu com um olhar treinado para avaliar perdões. Você fala como se estivesse sólida, mas sei que você treme. Eu tremo, ela respondeu. Só que, ultimamente, eu tremo no claro. O doutor riu de canto. E o claro te protege de quê? Do passado? Das fotos? Dos recibos? Acha mesmo que aquelas imagens são originais? Eu te dei o que você podia carregar sem quebrar. O resto não deixa rastro. Engraçado, disse Marina, abrindo o envelope. Porque este rastro aqui caiu lá em casa. Um pedaço de fita com a letra D, D de doutor, foi parar na minha despensa. Talvez o rastro tenha mais vontade de existir do que você. Ele esticou o braço, curioso de um jeito que ele mesmo não percebeu. Posso ver? Não, ela disse. Quem vê é a polícia. E quem escuta é quem estava comigo quando o medo bateu na porta. Eu não vim sozinha. Vim com uma cidade. Por trás da calma dele, algo moveu. Um músculo no pescoço. Uma impaciência no indicador. A máscara, por um instante, esqueceu de colar no rosto. Você não sabe com quem está se metendo, Marina. Sei sim. Com alguém que sempre ganhou porque gente decente tem pressa de voltar para casa. Hoje eu não tenho pressa.
Ele contornou a mesa, aproximou-se o suficiente para que o perfume caro dele tentasse colonizar o ar. Não estraga a sua vida, minha querida. Eu não sou seu inimigo. Sou o administrador do seu alívio. Você é o cobrador da minha vergonha, disse ela, e deu um passo para trás. E a partir de hoje eu pago no balcão, na frente de todo mundo. Foi quando a porta se abriu. Não foi barulho de delegacia. Foi barulho de chance. Entraram 2 pessoas fardadas e uma mulher de terno com o olhar de quem já viu desculpa demais. A mulher apresentou a carteira funcional. Falou o nome, o cargo e leu um mandado curto, claro e objetivo. O doutor tentou lembrar a respiração. Tarde demais. O som metálico das algemas cortou o ar como se o ar fosse tecido fino. Renato Ferraz, o senhor está preso, disse a agente. Coação, fraude documental, ocultação de provas e obstrução de investigação. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas já não tem o direito de mandar no silêncio dos outros. Ele ainda tentou a última encenação. Isso é um equívoco. Eu tenho amigos. Nós também, respondeu a agente. E alguns usam farda. Marina não sorriu. Não precisava. Observou a sala como quem confere se o cenário finalmente aprendeu a lição. Quando ele passou, algemado, encostou o ombro nela e sussurrou. Você não sabe o que começou. Ela respondeu no mesmo tom, sem dar o presente da emoção. Eu comecei a parar. Na delegacia, o tempo virou um corredor comprido. Marina falou, ouviu, assinou, confirmou, respirou, reviu, sem tremor, o relatório da caixa, apontou cada página, cada recibo, entregou o envelope com a fita, descreveu a vizinhança, os bilhetes, as mensagens anônimas, o carro preto com janelas insinceras. A agente pediu calma quando a voz dela acelerou, deu água, trouxe um cobertor fino para a sala de espera. A senhora fez o que pouca gente faz, disse, sem exagero na voz. A senhora trouxe luz. Quando Marina saiu, o céu já estava escuro, mas não tinha ameaça. Chovia fino, chuva de lava a alma. No ônibus de volta, ela encostou a testa no vidro e tentou contar quantas janelas por minuto ela conseguia atravessar com o olhar. Cada janela parecia um pequeno filme de família. Ela pensou em quem guardava caixas por medo e em quem guardava caixas por poder. Sentiu pena de quem confundia uma coisa com a outra. Na portaria, o porteiro levantou-se com o jeito de quem esperava por isso. Deu certo? Deu o que tinha que dar, respondeu. Agora o resto é trabalho longo. Subiu as escadas porque o elevador estava lento. No terceiro passo do segundo lance, ouviu. 3 passos. Pausa. 3 passos. Pausa. Dessa vez não gelou. Reconheceu. O som não vinha de fora. Vinha de dentro dela. Era o coração, sim. Mas era um coração que batia ordenando fila e não pedindo socorro. Lívia a esperava sentada no sofá, coberta com uma manta, os olhos atentos como faróis. Mãe? Foi, disse Marina. E foi do jeito certo, sem pressa e sem mentira. Lívia segurou a mão da mãe com os 2 dedos da coragem. Ele vai sair? Talvez um dia, respondeu. Mas quando sair, não vai encontrar a mesma rua. As 2 ficaram algum tempo em silêncio. Um silêncio que não parecia ameaça. Era um silêncio de mesa posta. Marina levantou, foi até a cozinha, ligou a chaleira. Dona Cida bateu a porta com 2 canecas e um embrulho de pão doce. Eu não consigo dormir direito quando boa notícia anda pelo prédio, disse. Vim confirmar. Na mesa, Marina contou pedaço por pedaço do dia, como quem reparte bolo de aniversário. Falou do elevador, do contrato, das algemas, da frase da agente. Falou de si na terceira pessoa para poder observar sem se julgar. Falou de medo como quem fala de chuva. Fenômeno, não destino. Lívia escutou como quem coleciona pedras bonitas. Dona Cida anotava de memória, porque velho que escuta vira arquivo vivo. Quando terminaram o pão, o interfone tocou. O síndico pedia para subir com um assunto rápido.
Entrou com uma pasta azul e um sorriso tímido. Eu sei que hoje foi grande, mas temos duas coisas. Primeiro, a imprensa ligou. Segundo, apareceu outra coisa no depósito do condomínio. Marina olhou para Lívia, e as duas entenderam sem palavra. O problema do mundo nunca acaba no dia da nossa vitória. Na manhã seguinte, o prédio parecia ter aprendido um novo jeito de respirar. Não era silêncio de medo, era silêncio de organização. Daqueles que deixam espaço para a voz certa entrar na hora certa. A luz que atravessava a janela da sala tinha uma calma que Marina ainda não conhecia. Sobre a mesa, 3 coisas: o caderno do plano com as páginas marcadas, uma caneca com café já quase frio e o vestido com as letras M e L dobrado como se fosse um livro que se respeita. Não havia pressa, havia ordem. E a ordem, descobriu, também é um gesto de amor. Lívia acordou antes do despertador. Chegou descalça, abraçou a mãe pelas costas e encostou o rosto entre a omoplata e o ombro, no lugar exato onde a coragem cria ninho. Não perguntaram nada de imediato. Fizeram o que famílias fazem quando aprenderam muito de uma vez. Prepararam uma mesa simples, reorganizaram a rotina e só depois tocaram no assunto que ardia debaixo do cotidiano. A vida precisava caber na vida, senão tudo virava acidente. Mãe, disse Lívia, mexendo no pão com a ponta dos dedos, e se aparecer outra mensagem? E se tentarem de novo? Marina sorriu com uma gravidade boa. A gente já tem o método. Se vier, a gente chama no claro, junta testemunha, escreve, grava, entrega, respira, e não muda a nossa vida por causa do medo. O medo que se alimenta de agenda manda na semana inteira. O medo que não come da nossa mesa vai embora. A campainha tocou. Era Dona Cida com sacolas de feira e uma expressão de quem deseja bom dia para quem venceu noite. Trouxe frutas, pão doce e um cartaz improvisado escrito com canetão. Se te apressarem, repara quem ganha com a pressa. Colou na geladeira com 2 ímãs antigos. Para lembrar, disse, a pressa sempre tem dono. Quase nunca é a gente. As 3 passaram a manhã arrumando o que a tempestade desarrumou. Trocaram a lâmpada da área de serviço, organizaram a gaveta dos recibos, tiraram o pó da estante. Entre uma tarefa e outra, paravam 2 minutos para respirar fundo juntas, como se repetissem um segredo ao contrário, somente no claro. Quando o telefone tocou, já não foi faca no ar. Era a agente da polícia avisando sobre os próximos passos. Perícia do pendrive, cruzamento de dados, depoimentos complementares. Havia também pedidos da imprensa, convites para entrevista, curiosidades de vizinhos de fora. A senhora não precisa virar notícia, disse a agente. Precisa virar exemplo para a sua rua. O resto a gente cuida. De tarde, o síndico propôs uma reunião aberta no salão do térreo. Moradores, funcionários, uma advogada amiga que explicaria direitos e deveres. Não era assembleia de briga, era encontro de cuidado. A mesa de plástico tinha café, água e um bolo de cenoura que parecia saber o nome de todo mundo. Marina falou pouco. Contou apenas o suficiente para que o método ficasse claro e para que ninguém confundisse heroísmo com rotina. O que a gente fez serve para vazamento, para a inadimplência agressiva, para a ameaça anônima e para o acordar de madrugada sem motivo aparente, explicou. Serve para quando alguém tentar mandar na nossa pressa. A gente escreve, chama, grava, confere e entrega. O escuro não tem vez onde há ritos simples. Um vizinho levantou a mão. E se disserem que a gente está exagerando? Exagero é o nome que o escuro dá para a primeira lâmpada. Respondeu Dona Cida, em voz baixa e firme. Riram, e riram com respeito. Ao final, aprovaram um conjunto de práticas. Livro de ocorrências com páginas numeradas, protocolo para recebimento de pacotes sem remetente, regra de nada urgente entra com urgência, canal direto com a delegacia, lista de testemunhas voluntárias, convites gentis para vizinhos solitários tomarem café aos domingos.
O prédio, que antes se encontrava apenas nos corredores, passou a se reconhecer no espelho da sala comum. E prédio que se reconhece aprende a olhar. A noite trouxe um céu limpo e um aviso de mudança de temperatura. No quarto, Marina abriu o caderno e escreveu: 100 heróis, com testemunhas. Depois fez outra anotação, desta vez como quem conversa com a própria versão mais nova. Quando quiser esconder para proteger, lembra que esconder corta o ar de quem você ama. Proteção de verdade deixa a janela aberta e cadeira a mais na mesa. Fechou o caderno e ficou olhando o vestido. Pegou-o com cuidado. Não manda mais, disse, como quem encerra um turno. Agora você ensina. No sábado, Lívia pediu para ir com a mãe à feira. Queria comprar queijo fresco com o moço da banca que sempre contava piadas ruins. Caminharam de mãos dadas pelas barracas. Olharam plantas que não sabiam cuidar. Provaram gomos de mexerica. O cotidiano não era um prêmio. Era um direito retomado. No caminho de volta, passaram por um muro pichado com letras grandes. Ninguém é dono do medo do outro. Pararam, tiraram uma foto meio torta, riram porque a foto ficou ruim e seguiram. No elevador, um vizinho discreto agradeceu. Eu também tinha caixa. Tive coragem por causa de vocês. Já entreguei hoje cedo. O susto foi grande, mas o alívio foi maior. Marina não pediu detalhes. Abraçou com um sorriso que não invade. Quem entrega escuro não precisa explicar de primeira. Precisa ser acolhido de primeira. Depois, com o tempo, a história se conta sozinha. O domingo nasceu nublado, daqueles que deixam a cidade mais gentil. Fizeram panquecas. Exageraram no mel. Assistiram a um filme velho que ninguém lembrava o final. Quando a tarde encostou na janela com cheiro de roupa limpa, Marina abriu a gaveta e tirou o vestido de novo. Desta vez, chamou Lívia para sentar ao lado. Essas duas letras são nomes que não puderam existir juntos, disse. Mas hoje elas podem significar outra coisa: mãe e luz. A menina sorriu com o canto dos olhos que se parece com o da mãe. E se alguém disser que a gente está romantizando tudo? Marina respirou. A gente responde que romantizar o cuidado é insistir nele. A gente só romantiza o que não quer esquecer. Perto do fim do dia, a campainha tocou. Era o porteiro com um livro grosso de capa azul. Dona Marina, o livro de ocorrências novo chegou. A senhora pode inaugurar? Ela assinou na primeira linha, sem tremor, e escreveu: Hoje a gente aprendeu a forma do claro. O porteiro devolveu o livro como quem devolve medalha a alguém que prefere guardar na gaveta, e avisou, com uma alegria que parecia de família: O prédio inteiro vai dormir melhor. À noite, antes de deitar, Marina preparou uma carta. Não para o doutor, nem para o homem do sorriso fácil, nem para as pessoas que iam colher processos. Uma carta para outras Marinas que ainda andavam no escuro por prédios do país. Escreveu devagar, com letra que qualquer pessoa pode ler. Quando te oferecerem segredo com a promessa de paz, pergunta quanto custa. Se o preço for a tua voz, está caro demais. Procura testemunha. Quem ama, não te pede silêncio que te apaga. Quem trabalha com o certo não te exige pressa que te quebra. Se ninguém aparecer, acende mesmo assim. No começo a mão treme, depois vira hábito. O hábito de viver de frente para a porta. Guardou a carta no livro de ocorrências, entre a primeira e a segunda página, como quem planta um bilhete num jardim. Dormiram cedo, e dormiram bem. Mas a vida não se resume a noites boas. Na segunda-feira, chegou um e-mail anônimo. Você não entendeu. A cidade inteira é a caixa. Marina leu em voz alta para Lívia e para Dona Cida. Ninguém entrou em pânico. Fizeram o que a frase pedia sem perceber. Abriram a cidade em pedaços que cabem em mãos humanas. Dividiram tarefas. O síndico cuidaria de contatos com outras administrações. A advogada montaria um guia de condutas para condomínios. A delegacia conduziria as investigações. A escola prepararia uma conversa com pais sobre segurança que não assusta criança.
Nada de megafone no telhado, tudo de conversa na mesa. E coube um lugar para a delicadeza também. Na quarta-feira, organizaram um café no térreo para os funcionários. O jardineiro contou que às vezes recebe pressão para liberar caminhões fora do horário. O porteiro confessou que sente vergonha de pedir documento. A faxineira admitiu que assina recibos sem ler para adiantar serviço. No final, combinaram um pacto simpático. Ninguém tem vergonha de pedir o óbvio. E quem tentar humilhar por causa do óbvio vai aprender no claro, com 3 testemunhas e uma xícara de café por perto. O humor aliviou, mas não distraiu. Riram e saíram mais atentos. Chegou o sábado e com ele uma brisa de mudança. Marina levou o vestido com as letras M e L para a costureira da esquina. Eu queria transformar em algo que fica, explicou. Talvez uma almofada para a sala, para ninguém esquecer que segredo que pesa pode virar acolhimento que descansa. A costureira sorriu, entendeu sem pedir história e devolveu a pergunta que importa. Quer com zíper para tirar e lavar? Quer, respondeu Marina. A vida suja volta e meia. Bom poder lavar sem desmontar o que a gente construiu. No fim da tarde, Lívia pediu para visitar a praça. Levaram pão para os pombos, ouviram a risada de crianças. Observaram um rapaz tocando violão desafinado de um jeito bonito. Marina pensou no que tinha aprendido. Que culpa é péssima conselheira. Que pressa é péssima patroa. Que o claro exige treino. Pensou em como a cidade, de algum jeito, estava mais perto, como se pudesse caber num quintal quando as pessoas combinam algumas regras simples. Voltaram para casa com fome de quem conversou muito. Dona Cida estava à porta com um enfeite feito de tampinhas e linhas coloridas. Para espantar o que volta pelo costume, brincou. E para chamar o que chega pelo cuidado. Pendurar onde? Na janela da sala, disse Lívia, já subindo no banquinho. O objeto balançou com um barulho de festa pequena. Era isso, uma festa pequena. Dessas que não assustam vizinho nem fazem barulho demais, mas que deixam rastro de riso no corredor. À noite, Marina sentou para escrever de novo. Não era mais plano de guerra, era manual de continuidade. Quando a gente vence uma coisa grande, a tentação é descansar tanto que esquece o caminho. O caminho precisa ser mantido limpo, varrer fofoca, aparar ansiedade, regar o combinado, trocar a lâmpada das decisões. Depois escreveu um agradecimento que não pretendia enviar. Obrigada por ter doído, passado. Você me ensinou a procurar gente. E, por fim, desenhou 2 setas, uma para trás com a palavra culpa, outra para frente com a palavra compromisso. A seta para frente ficou maior. Isso também era uma decisão. Fez-se tarde. Na varanda, o vento mexia as cortinas como quem folheia livro com dedos de veludo. Marina apagou as luzes e ficou 1 minuto olhando a sala no escuro. Não ficou com medo. Descobriu que o escuro da casa sem ameaça é descanso para os olhos. O que assustava era o escuro dos acordos que pedem silêncio. Esse, sim, não entra mais. Ela sorriu para o próprio pensamento, como quem acende uma lanterna interna, e foi deitar. Na madrugada, acordou com uma lembrança. O som da fita amarela se soltando. Não doeu. Era apenas um som que agora tinha legenda. Levantou para beber água, verificou as portas, ajeitou a almofada nova na poltrona. No caminho de volta, abriu o livro de ocorrências e releu a primeira frase. Hoje a gente aprendeu a forma do claro. Embaixo, desenhou uma janelinha e escreveu: abrir é verbo diário. Fechou o livro e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, a sua assinatura tinha a mesma letra do seu coração. No domingo de manhã, colocaram uma mesa no salão e escreveram um convite simples: Café do Claro. Quem quiser, chega. Vieram moradores que nunca vinham. Apareceu uma senhora do 5º andar que quase não falava. Um casal com um bebê que chorava em feixes. Um rapaz tímido com uma mochila de rodinhas. Cada um trouxe um pedaço de história e um pedaço de pão. Abriram o pendrive de novo.
Não para remexer feridas, mas para transformar prova em aprendizado. A advogada explicou o básico. Documento assinado sem ler vale menos do que verdade dita com testemunha. Pressa é argumento ruim. Gravação honesta salva tempo e casamento. Não existe favor que peça segredo de horas específicas. Riram de novo. Rir também é clareza. Antes do meio-dia, alguém pôs em cima da mesa um envelope sem nome. Por reflexo, as costas de Marina enrijeceram, mas não havia tremor. Pegaram luvas, chamaram 2 testemunhas, fotografaram, abriram. Dentro, apenas uma folha com 4 frases. Se te chamarem para baixo, sobe. Se te pedirem pressa, pergunta por quê. Se te oferecerem segredo, acende. Se ninguém vier, começa mesmo assim. Ninguém assinou, mas todo mundo leu em voz alta, como quem concorda com um hino novo. O resto do domingo foi feito de coisas pequenas. Roupa no varal, novela das 6, cochilo no sofá, a tentativa de Lívia de fazer um bolo que cresceu torto e lindo. No final da tarde, Marina levou a filha até a janela. A cidade respirava como quem termina exercício. "O que a gente faz com tudo isso, mãe?" perguntou a menina. "A gente continua", respondeu Marina. "E, quando esquecer, a gente relembra. Não tem glamour, tem cuidado repetido. E é assim que as casas ficam seguras. Não só as nossas paredes, mas as da cabeça também." Quando o sol baixou, a sombra projetou no chão da sala um retângulo perfeito, do tamanho exato da antiga caixa. Marina percebeu só depois de alguns segundos. Parou em pé sobre a sombra e sentiu que estava ocupando aquele lugar com o corpo inteiro. Sorriu sem urgência. Não precisava empurrar nada para dentro do armário. Não precisava prometer coragem para amanhã. Tinha coragem suficiente para hoje. E hoje, afinal, é o único dia que a gente pode assinar. No caderno, escreveu a última linha do capítulo. "Quando faltar luz, eu não procuro herói. Eu procuro testemunha. E, se ninguém aparecer, eu acendo mesmo assim." Fechou a capa, guardou na gaveta e foi chamar a filha para ver o céu. O azul tinha um tom de começo. E começos agora ela sabia. Não pedem barulho, pedem companhia.